Irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é o irmão da cidade de Eu queria falar um pouco aqui da minha experiência com relação à Igreja Cristã Maranata. No ano de 92, eu me desloquei para a cidade do Espírito, fui a trabalho. Chegando lá, procurei um local para poder estar congregando. E aonde eu estava morando, eu encontrei uma igreja, que foi a Igreja Cristã Maranata. Eu recebi um convite para participar do culto, fui naquela noite participar. E a partir dali, no ano de 92, eu comecei a congregar na igreja, sendo que em 94 eu retornei e comecei a congregar novamente na igreja, onde eu fui durante um período levantado como obreiro. Em seguida fui levantado por diaconato e fiquei dando assistência a algumas igrejas, né? Não só mas no interior da cidade onde eu moro atualmente. E no ano de 2013 eu já estava atuando na igreja como diácono. Tomamos conhecimento por parte do ministério sobre as reportagens que saíram na televisão, nos jornais, no Espírito Santo, sobre alguns desvios que estavam acontecendo, né, onde foi colocado ali que alguns pastores da liderança da igreja foram indiciados, né, inclusive até presos, porque havia uma investigação onde foi informado que alguns desses pastores, né, líderes da Igreja Maranata, estavam desviando, né, os valores relacionados ao dízimo e oferta da igreja. Inclusive alguns pastores foram presos e fiquei assim um pouco preocupado, porque não se trazia informação para a igreja com relação a esse assunto. E fui questionar o pastor responsável da igreja que eu estava, o porquê que a igreja não tinha recebido ainda por parte do presbitério a informação sobre o acontecido. E aí o pastor da igreja me chamou para conversar com outro pastor, que era também muito ligado à igreja. E eles começaram ali a me questionar sobre o porquê que eu tinha mandado um e-mail para ele sobre essa situação da igreja. E aí ele me orientou, através do pastor responsável, né, pela coordenação que tinha passado para ele, que eu deveria ir para a reunião de pastores, que eu ia passar pela reunião de pastores e ia receber oração para que Deus pudesse dar uma direção sobre qual atitude iria ser tomada com relação a essa decisão minha de questionar esse assunto. E quando cheguei lá, participei da reunião, oraram por mim e recebi uma orientação, né, através de uma revelação de que Deus tinha orientado que eu ficasse 30 dias afastado das atividades. Após os 30 dias eu retornaria a atuar como diácono na igreja. E quando aconteceu esse período de 30 dias, realmente eu retornei às atividades, mas já retornei insatisfeito, né? Não pela saída minha como diácono, mas por entender que, como representante da igreja ali, local, eu deveria dar uma satisfação para a igreja, né? Até porque eu estava ali desde o começo da igreja. E aí fiquei preocupado, porque só por um questionamento meu, até para que a igreja pudesse saber o que estava acontecendo, eu fui levado a essa condição de ser afastado. Inclusive até recebi a orientação para não tirar o paletó, para que não gerasse desconfiança ou comentários no meio da igreja com relação à minha atuação. E quando eu voltei novamente a atuar, eu já não estava mais assim satisfeito, porque eu pegava a palavra e olhava que esses pastores que estavam ali sendo investigados continuavam atuando, continuavam no púlpito, continuavam pregando. E eu, porque questionei, fui afastado
das atividades. E isso aí me incomodou muito, e eu comecei a olhar dentro da palavra, até mesmo as doutrinas da igreja, e eu comecei a observar que as doutrinas eram contraditórias àquilo que a palavra falava. Mas por quê? Eu fiquei esse tempo todo lá e depois, como eles mesmos falam, você está aqui e cuspiu no prato que comeu, então você jogou fora tudo que aprendeu. Mas na realidade a gente estava lá preso a um sistema, a uma orientação, e a gente tinha que seguir aquela orientação. Se não seguisse, a gente seria afastado das atividades, seria taxado como desobediente, fora da revelação, como eles mesmos falam na igreja. E eu comecei de 2013 até 2019, fiquei afastado, né, das atividades, só congregando, participando dos cultos, né, até porque eu tinha família, né, na igreja, minha esposa e meus filhos. Mas durante esse período eu fui meditando mais ainda na palavra e percebendo, né, a parte contraditória das doutrinas da igreja com relação à palavra de Deus. E eu queria deixar esse vídeo aqui até como um alerta para você que ainda está dentro da Igreja Maranata, que você medite na palavra, que você faça um comparativo daquilo que é pregado, né, e veja dentro do contexto bíblico se aquilo que está sendo pregado, se aquilo que está sendo trazido como orientação, se realmente é condizente com aquilo que a palavra de Deus ensina. Então a minha saída da igreja, tá, foi principalmente por esse fato de pastores, né, que estavam sendo ali investigados, inclusive foram presos, e continuavam depois atuando na igreja, né, indo para o púlpito pregar, indo para o púlpito trazer orientação, sendo que estavam ali sendo investigados, né, por atos ilícitos, né, e que a igreja não estava ciente realmente do que estava acontecendo. E que inclusive hoje, até hoje, acho que tem muita gente que está dentro da igreja que não sabe, ou se soube de alguma coisa, não tem como falar nada, porque não se pode questionar, porque se questionar, a liderança toma alguma atitude contra essas pessoas, né? Então eu queria deixar aqui esse vídeo, até como um alerta para você, para que você medite na palavra, para que você observe as doutrinas que são pregadas na igreja, e que você perceba também, como eu percebi, que eram contraditórias à palavra de Deus, e que hoje, né, a gente tem assim, os nossos olhos abertos para entender melhor aquilo que Deus tem para a gente. Então, esse vídeo vai servir para você também, assim como serviu para mim essa experiência, né, de enxergar com clareza e entender que Deus tem algo melhor para a gente, que existe vida fora da Igreja Maranata, tá? Que você consegue viver fora da Igreja Maranata, porque Deus ele tem um compromisso com o fiel, e se você é fiel a Deus, Ele vai estar com certeza te visitando, falando com você e te orientando da forma que você deve caminhar na presença dEle. Tá? Que Deus abençoe e que você possa pegar esse vídeo aí e se alertar com relação a essas doutrinas que são pregadas na igreja e que são contraditórias, né, com relação à própria palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe.